Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a Imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua e investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche-brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa neste momento, aqui na Vale TV, mais um programa Unsere Familien, sobre a nossa história, a nossa cultura, o nosso presente, teuto gaúcho, teuto brasileiro. Temos a alegria de ter hoje conosco o nosso querido amigo, Sr. Miguel Schmitz, ex-prefeito da cidade de Novo Hamburgo, que vem nos contar sobre a sua história, sobre a história da sua família e sobre a ligação com Novo Hamburgo e o Vale dos Sinos. Seu Miguel? Uma alegria, Felipe, estar aqui no Unsere Familien e ser entrevistado por ti. Então eu fico muito grato, muito reconhecido de poder trocar algumas informações, algumas ideias a respeito das nossas famílias. Schmitz, Berwanger. Isso. Seu Miguel, a gente sabe que vocês têm um trabalho muito grande por Novo Hamburgo, mas que a história da família, dos teus pais e vocês, seus irmãos, ela tem uma relação muito especial com o Vale do Caí e depois Sem com dúvida. Outras regiões. Se o senhor Dúvida. Pudesse, naturalmente, contar essa história para nós. Claro. Começa que eu recebo o nome dos meus 2 avós, o vovô Miguel Schmitz e o vovô Henrique Berwanger. Lá em São Sebastião do Caí, eu passava uma parte das minhas férias de verão nas casas do vovô Henrique e da vovó Ana. E a outra parte eu passava em Sinimbu com o vovô Miguel. Lá tinha o cônego João Vilibaldo, não é? Que era o cônego da paróquia de lá. E tem um fato muito interessante. Da residência eu cruzava a rua e eu montava as arapucas para pegar Wasserhingel, saracura. Não é? Lá em Sinimbu. Lá em Sinimbu. Então, eu nasci em Bom Princípio, que à época pertencia a Montenegro. E, ainda criança, meus pais foram para Encantado. Meu pai era funileiro e lá enfrentamos aquele período da guerra. Por decorrência, não se fala hoje nem alemão e nem italiano, porque quem exercia ou falava uma das línguas era considerado como quinta coluna. Então meus pais tinham que se cochichar para que eu não soubesse de certas coisas que a guerra proporcionava e trazia, né? Isso era o momento aquele difícil, né? Ali em Encantado, eu fiz o meu curso primário. Os meus irmãos, o João Carlos, a Valtereza e o Roque, são nascidos em Encantado. Só posteriormente a isso, que já mais ou menos com 12 anos, meus pais vieram para Novo Hamburgo
e ele foi funileiro na funilaria do Guilherme H. Grentz, não é? Onde também depois eu iniciei a minha atividade profissional como auxiliar de escritório, tendo como grande professora a hoje viúva Clary Kerbis, esposa do falecido Vitor Kerbis, não é? Então, ao chegar em Novo Hamburgo, nós iniciamos morando na Rua da Limpeza, Oswaldo Cruz. Primavera hoje. Primavera, né? Por que Rua da Limpeza? Porque naquela época existiam no centro da cidade as latrinas com os cubos que eram levados para despejo lá no fim do Oswaldo Cruz. Então, no verão, imagina aqueles caminhões passando, era um horror, não é? Eu dali ia a pé para o Colégio São Jacó, onde eu iniciei o ginásio. E fiz o primeiro e o segundo ano do ginásio, e o terceiro ano, meu tio falecido, já também, irmão Arnaldo, foi dirigir o Colégio La Salle em Carazinho, e eu acompanhei ele. E depois, no ano seguinte, ele veio dirigir o Colégio das Dores em Porto Alegre e me trouxe na companhia dele. Então me formei no ginásio, no Colégio das Dores. No São Jacó, retornei depois da formatura e fiz o curso técnico de contabilidade, onde me formei em 1955. Não é? Falando da Valderez, não é? Ela foi uma guerreira, uma batalhadora, não é? Porque ela iniciou o primeiro despachante de Novo Hamburgo e a primeira autoescola. O falecido marido dela, o Leal, não é? Ele criou um sistema de duplo pedal nos automóveis para ensinar as pessoas a dirigir. Então ele tinha um comando auxiliar através de um duplo comando de pedais, de freio, né? É um inovador, né? E a partir disso, eles acreditaram e formaram o primeiro CFC, Centro de Habilitação de Condutores, né? Então, em síntese, mais ou menos é o que a família, né? Seu Miguel, eu fui um dos fundadores da Fevale, com o meu irmão, falecido João Carlos, que dirigiu a Fevale por 24 anos e meio aproximadamente, já encaminhando a passagem da Fevale para a universidade. Que era o seu João Carlos Schmitz. João Carlos Schmitz. Só ainda vocês destacando já logo à frente o trabalho da família, mas vocês também vêm de uma família muito religiosa, com tias freiras, com esse tio-irmão laçalista. Esse meu tio-irmão Arnaldo, ele tem uma passagem muito rica. Ele foi diretor no Colégio de Machado, Minas Gerais, onde tem até um nome de rua. Dirigiu o Carmo em Caxias do Sul, dirigiu por quase 50 anos o Pão dos Pobres, né? E na congregação tive o cônego João Vilibaldo, né, que foi cônego lá em Sinimbu, e tive duas tias freiras, a irmã Júlia, que se estabeleceu em Santa Catarina, e a irmã Maria Marina, aqui no Santa Catarina. A irmã Marina, ela tem um fato muito marcante. Ela era uma excelente professora de português, que, aliás, como o João Carlos também o foi, não é? Reconhecidamente. E a irmã Marina, ela tinha uma caligrafia maravilhosa, então os diplomas, normalmente, das turmas que se formavam, eram feitos por ela, irmã Marina, em função da maravilha gótica que ela... Da sua caligrafia. Da sua caligrafia. E aí, então, bem, o senhor, Dona Valderez, professor João, depois também a sua irmã, que foi secretária de Educação do município. A Maria Antonieta, a caçula da família, no caso, né? Nascida em Novo Hamburgo. Essa é a única hamburguesa. Genuinamente? Genuinamente hamburguesa. Ela foi professora até poucos anos atrás, e teve a possibilidade de ser
secretária de Educação na gestão do Talib Foscarini, né? E também foi delegada da 2ª CRE, aqui em São Leopoldo, né? Então, uma família também muito voltada à educação. O meu avô Miguel foi professor, né? Então, temos tudo voltados à educação, né? Eu também não, embora não seja professor e não tenha licionado, tive uma longa passagem pela educação, principalmente pela atuação que eu tive no Grupo Sinos, né? Onde a gente estimulou muito o uso do jornal na sala de aula, enfim, vários projetos, né? Inclusive com o falecido professor André Sarlet, designado pela direção do grupo. Com o Sarlet fomos a Buenos Aires participar de um seminário promovido pelo jornal Clarim, que teve uma duração de uma semana, exclusivamente para estimular o uso do jornal como ferramenta auxiliar à educação nas salas de aula, né? E tem um projeto muito exitoso, Ler e desenvolvido, até hoje continua sendo desenvolvido pela Facate e pela Unicinos. Anteriormente era também participante a Faevale. E chegamos a ter 140 mil alunos participando dessa atividade nas escolas em toda a nossa região, do Sinos, Paranhana, enfim. É mais ou menos. Seu Miguel, um outro detalhe muito importante, né, entre a sua trajetória de vida pública, né, porque eu acredito muito assim, o quanto o Grupo Sinos, o senhor sempre à frente, o Relações Públicas, né, representando o grupo. Durante 34 anos. Pois é, e a gente lhe conheceu assim, mas antes, né, por exemplo, uma história que eu gosto de contar para o senhor, que meu pai, Luciano Brown, sempre conta, quando pequenininho foi com os irmãos, com os colegas e com a professora cantar o hino de Novo Hamburgo no gabinete do prefeito, então, né, seu Miguel Schmitz. É uma passagem muito importante pela qual muitas pessoas também lembram, né, da sua história, do seu trabalho, naturalmente, como prefeito de Novo Hamburgo. Se o senhor pudesse também compartilhar aqui comigo, com os nossos telespectadores, sobre esse período, à frente do Poder Executivo de Novo Hamburgo, esses anos, a sua gestão e também um pouco do que dá para, né? Senão seriam vários episódios, mas desse seu trabalho à frente como prefeito de Novo Hamburgo. Eu me sinto muito honrado, muito feliz, como referi, nasci em Bom Princípio, à época Montenegro, mas hoje, graças à bondade dos edis de Novo Hamburgo, eu hoje honrosamente sou cidadão de Novo Hamburgo, né? Eu levo isso como uma distinção maior, né, que eu possa ter obtido após passar pela prefeitura. Mas a minha história de trabalho é muito longa, né? Eu iniciei na funilaria do Grandes, como referi, né, como auxiliar. Depois fui para o IEPI, eu fui tesoureiro, né, antes de ser prefeito. Depois, então, como prefeito, continuei vinculado à Previdência, né? Havia feito concurso e passado como tesoureiro, e no retorno eu retornei como auditor fiscal da Receita Federal. Mas depois da prefeitura eu fui presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho, posteriormente eu fui diretor técnico da Fundação de Educação Social e Comunitária de Porto Alegre, tive a possibilidade e a aventura de atuar com dois grandes prefeitos da capital, Guilherme Socias Vilela e João Antônio Dibe, né, que me deram assim uma visão extraordinária, né? O Dibe, com toda aquela sua dificuldade, era uma excelente criatura, né? Ele tinha uma dificuldade de locomoção com dores permanentes, ele foi vítima de um tiro, né, que afetou a sua coluna. Mas criaturas maravilhosas, né? Então isso me engrandece muito ter atuado na companhia
dessas duas grandes figuras da comunidade rio-grandense. Posteriormente eu fui também diretor da Metroplan e aí retornei à Previdência até me aposentar, quando então ingressei no Grupo Editorial Sinos. No Grupo Editorial Sinos eu iniciei como diretor controlador e posteriormente eu passei a condição de diretor da área de circulação e supervisionava as circulações do jornal Vale dos Sinos e do Diário de Canoas. Ali também tive uma passagem muito interessante, que por razões, eu não só era posteriormente diretor de relações com a comunidade, mas por cerca de 2 anos eu dirigi a redação, a circulação e a minha atividade como ainda o comercial. Foi um período assim, para mim, altamente difícil, né, pelo volume de atividades, não é? Mas tive o reconhecimento, felizmente, da redação após o período que eu cumpri nessa tarefa, né? Fui homenageado pelos meus colegas da redação, né? Foi um momento assim muito importante, o reconhecimento que eles manifestaram através de homenagem que me prestaram, me fizeram. Eu vou dividir aqui com os nossos telespectadores, porque é o seguinte, seu Miguel, o senhor disse, o senhor entrou já aposentado no Grupo Sinos, né, nessas áreas. Exatamente. Né? E se alguém acha que o seu Miguel aposentado participaria um pouco, se às vezes a gente ia em 2, 3 atividades num dia, quase sempre nessas 2, 3 atividades estava o seu Miguel Schmitz lá, né? Então isso era muito bonito, assim, a sua presença e a acolhida também que o senhor dava às pessoas no Grupo Sinos e as atividades que o senhor ia. Bem, seu Miguel, se o senhor puder destacar, assim, justamente esse período assim à frente, né, de alguns detalhes, algumas questões importantes. O papel principal era o apoio que a gente dava às comunidades de atuação do Grupo Sinos, né, como também receber as comunidades nas suas expectativas, nas suas manifestações, né. Então, eu era realmente um verdadeiro elo entre o Grupo Sinos como imprensa e as diversas comunidades nas suas iniciativas, né? Isso, para mim, foi altamente gratificante e me deu muita possibilidade, muita abertura junto a todas essas comunidades nas quais a gente atuava, né? Então, levo e guardo muita recordação desse período, né, pelas histórias que através disso foram desenvolvidas, né, dentro daquele princípio, daquele propósito que o Grupo Editorial Sinos tem desde a sua fundação em 1957 com o jornal NH, surgido em março de 1960, de levar a possibilidade de desenvolvimento das comunidades onde o grupo tem atuação, né? Esse foi o papel mais importante. E como referi, eu sempre busquei e tive sempre uma vinculação muito próxima com a educação. Inclusive com o falecido Luiz Fernando Guzmão, nós atuamos fortemente na alfabetização de adultos na região como um todo. E aí desenvolvemos uma atividade com 44 municípios, sendo que 24 deles, na época, foram considerados, de acordo com os índices da Unesco, se não me engano, foram considerados municípios alfabetizados, recebendo, inclusive, diploma no Palácio Piratini, marcando esse fato, né? Então, a minha presença também na educação foi altamente gratificante, né? Lá no grupo também recebia estudantes para mostrar realmente como se atuava na formação, na execução de um jornal, né? Então foram centenas e centenas de escolas que a gente recebia para mostrar toda a realidade da imprensa, né?
E, São Miguel, qual a mensagem que o senhor deixa hoje, né, porque a cidade em 5 anos completa 100 anos de emancipação, daqui a 2 anos a gente completa 200 anos da imigração alemã. Qual a mensagem que o senhor deixa hoje assim, para os hamburguenses, para a região? Olha, vou recapitular um pouquinho. Quando eu me elegi prefeito, Novo Hamburgo tinha aproximadamente 80 mil habitantes. E quando eu deixei a prefeitura, nós estávamos na casa dos 120 mil habitantes. Isso mostra a força, a pujança dessa comunidade, né? Um crescimento extraordinário nesse período. E aí, então, leva a infraestrutura para esse crescimento fantástico, né? E eu tive a felicidade de poder fazer e realizar umas obras muito importantes, como, por exemplo, a Avenida Vitor Hugo Contes, a Coronel Travassos, a Guia Lopes, vereador Adão Rodrigues de Oliveira, entre tantas outras. E também me marca muito a possibilidade que tive de tornar realidade a Estrada da Integração, ligando a cidade à sua área rural, que antes o acesso por lá era por Campo Bom ou por São Leopoldo. Campo Bom, quando dava enchente, era inviável, né? E a Estrada da Integração foi uma batalha muito árdua, porque o DNOS, na época, Departamento Nacional de Obras e Saneamento, não permitia que passasse uma obra sobre aquela região alagadiça. Só foi possível quando eu coloquei na mesa. Por que não? Temos a enchente de 1941, que foi a enchente que mais marcou o Rio Grande do Sul. Essa cota existe. Então, quem sabe a gente faz o seguinte, a partir da enchente de 41, a gente estabelece uma cota superior. E aí, então, foi possível fazer aquela ponte que serve de passagem das águas, né, e realizar a Estrada da Integração com custo zero para Novo Hamburgo. O dinheiro foi federal. Né? Então, são coisas que me gratificam muito, né? A possibilidade essa de fazer a integração da área rural de Novo Hamburgo com a sede. Tanto né? que a estrada leva o nome Estrada de Integração Leopoldo Petri. Leopoldo Petri, exatamente. É. Então, essa cidade é uma cidade muito empreendedora, né? Hoje aproximadamente com seus 250 mil ou mais, né, habitantes, ela continua sendo uma cidade importantíssima no contexto do Vale do Rio dos Sinos, principalmente, né? Eu vejo assim, a chegada do centenário, né, como uma possibilidade muito grande de continuidade e de desenvolvimento. A tristeza que eu tenho é de não ter sido possível a realização do projeto Urbim, que ligado à Estrada da Integração aconteceria naquela parte inicial de Loma Grande. Ali estava projetada uma cidade que seria o grande fator de desenvolvimento de Novo Hamburgo, né? Ali estava projetada uma cidade com até 100 mil habitantes, com as diversas situações de área para localização de curtumes que estavam no centro da cidade, as principais fábricas que estavam no coração de Novo Hamburgo e a diversificação, acima de tudo, a diversificação industrial de Novo Hamburgo. O projeto Urbim foi desenvolvido totalmente com custo zero para Novo Hamburgo, através da Secretaria de Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul e do Ministério de Desenvolvimento do Governo Federal. Então, custo zero. Como referi, a estrada não custou nada para Novo Hamburgo, porque o recurso veio depositado no Banco do Rio Grande do Sul para a execução da obra, como também a primeira parte dos recursos para a desapropriação daquela área de cerca de 900 hectares, que lamentavelmente acabou retornando para Brasília porque a administração que sucedeu
não levou avante o projeto, principalmente com receio de que, desenvolvido aquele projeto, Lomba Grande viesse a se antecipar. Ora, travou o desenvolvimento, né? Inegavelmente. Hoje nós só temos uma grande área aqui à direita da BR-116, que é a área do Zafari, né? Do contrário, nós não temos hoje uma área significativa para oferecer às indústrias que queiram aqui se estabelecer, né? Só pequenas áreas. Mas, como referi, nós iniciamos um processo muito forte de exportação do calçado, transformando Novo Hamburgo na capital nacional do calçado. Hoje, todo o processo de logística se encontra aqui, embora temos aqui ainda grandes empresas, como Calçados Beira-Rio, Tintas Killing, etc., né? Que tanto orgulho na cidade, não é? Mas poderíamos ter tido muito mais desenvolvimento, não é? Se tivéssemos tido o projeto Urbim executado. Sr. Miguel Schmitz, obrigado pela sua presença, obrigado por dividir aqui comigo, com os nossos telespectadores, a sua história e o seu conhecimento. Então, a gente vai, com certeza, numa outra oportunidade, contar também, né, mais histórias, e agradecendo aqui a sua presença, agradecemos também a todas as pessoas que nos acompanham, a todos vocês que nos acompanham aqui na Vale TV, canal 14 da NET, o nosso programa de entrevistas, o grande projeto Unsere Familien, e continuem nos acompanhando aqui no canal 14 e através do Facebook e através do YouTube.